doutrina dupla. A doutrina dupla que precisamos agora considerar, inspiração que o professor Luz Galsen definiu assim, certa vez. Aquele poder inexplicável que o Espírito Divino estendeu nos tempos antigos sobre os escritores da Santa Escritura, de maneira a guiá-los até mesmo nas palavras que usaram e preservá-las de todo o erro ou omissão. Essa é a inspiração, portanto, é o processo pela qual Deus exerce uma influência sobrenatural sobre certos homens, capacitando-os para registrar acurada e infalivelmente o que quer que tenha sido revelado. Homens santos de Deus, lemos, falaram movidos pelo Espírito Santo, abre parênteses, inspirados, fecha parênteses. 2 Pedro 1:21. Sabemos que o Espírito Santo moveu esses homens santos, os originais. O resultado desse processo é a palavra escrita, a escritura da verdade, Daniel 10:21. A afirmação clássica do apóstolo vem imediatamente à mente. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, parte A. A escritura inspirada é o livro de Deus e sua revelação. É o livro da revelação de Deus. Como resultado da revelação e da inspiração, somos capazes de segurar a Bíblia em nossas mãos e saber que temos posse da palavra de Deus escrita e preservada pelo seu poder soberano. Por escrito. O primeiro exemplo de tal escrita e registro encontra-se em Êxodo 17:14, onde logo depois da guerra com os amalequitas, o Senhor disse a Moisés: escreve isto para a memória num livro. Outra vez, em Êxodo 24:4, lemos: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, uma vez mais, em Êxodo 34:27, o Senhor lhe disse: escreve essas palavras. E poderíamos continuar a muitas outras passagens mostrando que Moisés escreveu mais, muito mais que o Pentateuco inteiro. Os primeiros 5 livros da Bíblia seriam o Pentateuco. Deuteronômio 31, 9, 24, 26, números 33, 1 e 2. Os originais. Uma vez escritos, os originais inspirados ou autógrafos, como são chamados, foram cuidadosamente preservados. O rolo de Moisés, por exemplo, foi confiado aos sacerdotes que o colocaram junto da arca sagrada. Lemos em Deuteronômio 31, 25 e 26 que Moisés deu a ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei, abre colchetes, o livro que ele havia escrito, fecha colchetes, e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para ali esteja por testemunho contra ti. Para que ali esteja por testemunho contra ti. Comparar Josué 1:8, 1 Reis 2:3 e Neemias 8:1. Depois, Moisés veio Josué, o autor do livro que leva o seu próprio nome. E até o fim de sua vida, de acordo com o livro de Josué,
do capítulo 24, versículo 26, ele fez exatamente o que Moisés já havia feito. Tendo feito acréscimo ao rolo de Moisés, ele o recolocou no santuário. E Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. Não muito depois houve outro acréscimo, desta vez por Samuel, que declarou ao povo o direito do reino e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor, na presença de Deus, no aposento mais santo e ao lado da Arca da Aliança. Em 1 Samuel 10, 25, podemos confirmar essa história. O templo. Quando o tabernáculo se transformou em templo, parece que esses originais preciosos foram transferidos para o prédio mais permanente. Há uma referência a eles em 2 Reis 22:8, onde há um registro sobre Ilquias, o sumo sacerdote. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Alguns estudiosos sugeriram que esse livro da lei era a cópia original de Moisés, escondida pelos sacerdotes durante os reinados iníquos de Manassés e Amon, e que somente nessa época foram descobertos e trazidos à atenção do rei. Em 2 Crônicas 34:14, é chamado de o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Uma tradução mais literal poderia ser o livro da lei do Senhor pela mão de Moisés. Então, você que acabou de ouvir a série O Senhor Deu a Palavra, que o pastor Aloísio Pero, Maninho, eu gostaria, por isso, de dizer que somente usem Bíblias traduzidas do texto tradicional, o texto receptus, texto recebido, aquele perfeitamente preservado por Deus em ininterrupto uso por fiéis ao longo da história, a exemplo da BKJ 1611 King James, fiel, assim como a ACF, Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, a LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, que são Bíblias que têm uma fidelidade ao TM, ao texto maçorético, original, fiel, ao texto original hebraico e aramaico, e ao TR, texto recebido, original do grego. Fica essa orientação, essa sugestão, sobretudo pelo zelo pela palavra de Deus. E, infelizmente, as Bíblias modernas, por equivalência dinâmica do texto crítico falso, estão adulteradas, trazendo um dano à fé e implicações gravíssimas às doutrinas principais da nossa fé bíblica. Um forte abraço, apesar de nós, apesar de tudo, dessas Bíblias falsas, Deus bom, por essas Bíblias verdadeiras, preservadas por Deus, inerrantes, infalíveis, autoritativas, a palavra de Deus. Um forte abraço, fiquem na paz que excede, guardando a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Estamos juntos até depois do fim, para sempre mesmo, com a palavra de Deus.